A paz do Senhor Jesus, meu povo. Pastor Cássio, mais uma vez por aqui, e dessa vez eu trago para você um texto bíblico, do qual eu vou, obviamente, precisar da sua participação, da sua opinião. Escreve aí nos comentários o que você acha, o que você concorda, o que você discorda. Afinal de contas, nós não somos os donos da verdade. Existe um trecho bíblico no Provérbios, capítulo 30, no final do versículo 15 e também início do versículo 16, que diz o seguinte: existem quatro coisas que não se fartam. Então, o versículo 16 lista as quatro coisas. Primeiro é o inferno, depois a madre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz basta. Essas quatro coisas não se fartam, né? Nunca se cansam, nunca se satisfazem, nunca param. E o perigo não está apenas nestas coisas. O perigo está quando o coração humano começa a se parecer com essas coisas. Hoje, Deus vai falar contigo e mostrar que você pode ser consumido sem perceber por estas coisas. Preste bastante atenção. O inferno nunca diz basta. O inferno nunca se enche, nunca fecha a porta. Nunca diz já é suficiente. Hoje é comum a gente ouvir pregadores dizer que o inferno não existe. Cuidado. A mera possibilidade da existência do inferno já é algo para se preocupar. Deus não quer que você vá para lá, de forma nenhuma. Lembre do que diz a Escritura Sagrada antes de tirar suas conclusões. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, versículo 23. Deus não quer que você receba este salário, a separação eterna de tudo que é bom, de tudo que é amável. O inferno não foi feito para as pessoas, mas pessoas vão para lá por brincar com o pecado. E está na moda muitos aí pregarem e dizer que não existe mais pecado. Outro cuidado que você deve ter, muito grande. Por quê? O pecado, ele promete prazer. As pessoas dizem que ele não existe, mas vivem escravas do prazer que o pecado dá. O prazer momentâneo. Mas o que realmente o pecado entrega? Prisão. O pecado promete liberdade. As pessoas dizem, eu faço o que eu quiser. Mas tudo que o pecado produz é morte. O pecado promete vida fácil, e quem não quer vida fácil? Mas tudo que o pecado de fato faz é cobrar um altíssimo preço no final de toda essa conta. O inferno cresce à medida que o arrependimento diminui. Arrependa-se dos seus pecados enquanto é tempo. O nosso texto sagrado fala de quatro coisas e a gente só listou a primeira. Vamos à segunda. A madre estéril. Aqui começa a nossa figura de linguagem. O vazio que não se preenche. Aqui fala de frustração, dor, expectativas não atendidas. Há pessoas cheias de coisas nesta vida, mas vazias por dentro. Tentam preencher o seu vazio com dinheiro. Se eu tenho que ganhar na mega da virada e eu vou ser feliz. E isso não é verdade. Tentam preencher esse vazio com relacionamentos. E aí se relacionam com meio mundo. E de novo, ela não consegue encontrar a tal felicidade, o preenchimento. Alguns, muito comum nos nossos dias, pode ser o seu caso que está me ouvindo agora, tentam preencher o vazio com redes sociais. Mas, de novo, é uma tentativa fútil, vã, vazia. Ela não consegue preencher o vazio. Outros tentam nos vícios dos mais variados tipos. E hoje existe vício de tudo quanto é jeito. E mais uma vez, o resultado: nada resolve, nada preenche. Só Deus preenche o vazio que existe dentro do seu coração. Você precisa lembrar de um texto bíblico, do Salmo 42:2, onde um salmista diz: a minha alma tem sede de Deus. Essa sua procura por algo que você nem sabe o que é, nada mais é do que sede de Deus.
tentar preenchê-la com todas essas coisas e muitas mais, não vai adiantar. A terceira coisa da nossa lista aqui nesse texto sagrado é a terra que não se farta de chuva, tá? A terra bebe a chuva, mas sempre precisa de mais. Isso fala de dependência contínua, não é verdade? Aí eu transfiro isso para nós hoje, como pessoas, tá? Por exemplo, se você não quer ser uma terra assim, deve se alimentar da palavra de Deus. Porque quem não se alimenta da palavra de Deus hoje, amanhã estará seco espiritualmente. Quando você cultua a Deus, precisa entender que isso não é um luxo, é uma questão de sobrevivência. A palavra de Deus não é algo opcional, é uma necessidade, tá? Orar não é um peso. Orar é como ter fôlego de vida, é como respirar. Você precisa respirar, você precisa orar e orar mais. Lembra do que diz a Escritura Sagrada em Jeremias 17, versículo 8? Os que confiam no Senhor são como árvore plantada junto às águas. Confie no Senhor. Uma pessoa que não tem comunhão vira uma terra arrasada, vira uma terra seca, uma terra sedenta, que sempre vai precisar de muito mais água. O último item da nossa lista é o fogo que nunca diz chega. O fogo, se não estiver controlado, destrói tudo. O mesmo fogo que hoje aquece os que estão necessitando de temperatura mais elevada devido ao frio, é o mesmo fogo que mata, destrói, tira a vida. O fogo aqui representa a ira do homem descontrolada, fora de controle. Homens cheios de fogo, cheios de ira, descontrolam-se e põem os pés pelas mãos. E às vezes vão parar em lugares como o da minha vizinhança, um lugar chamado Papuda, um presídio conhecido no mundo todo. Cuidado, não seja como este fogo sem controle, para tomar atitudes que vão acabar sendo irreversíveis. O fogo também representa a língua sem freio. Quantos não são os dias, aqueles que nos dias de hoje, por causa de uma língua desenfreada, estão pagando um alto preço. Não é verdade? Pois bem, esse fogo também ele significa ou simboliza os desejos sem limites. Aqueles que têm desejos sem limites e dão vazão a todos os desejos, impulsos do seu coração, certamente acabam mal. O fogo também representa os pecados escondidos. Lembre-se, você não pode esconder absolutamente nada de Deus. Pode esconder de todo mundo, mas a sua vida, o que é secreto, o que é oculto, os seus segredos, não estão ocultos aos olhos de Deus. Não brinque com isso. Fogo, representando pecados escondidos, desejos sem limites, uma língua sem freio, uma ira sem controle, representa a sua perdição eterna. O apóstolo Tiago, em sua carta, com imensa sabedoria de Deus, disse: vede que uma pequena fagulha põe em chamas tão grande selva. Tiago 3, versículo 5. Então guarde essa palavra. Eu quero concluir contigo dizendo o seguinte: preciso deixar um alerta para os dias atuais, tá? Todas essas figuras de linguagem falam das atitudes humanas. O pecado nunca satisfaz e ele sempre quer mais. O preço é sempre muito alto e cada vez maior. O vazio de Deus, de fato e de verdade, se não preenchido pelo próprio Deus, ele só aumenta. Então você sente cada vez mais necessidade de ir buscar algo, de se preencher com alguma coisa, mas só Deus pode preencher o vazio da sua vida. A vida espiritual sem alimento, de fato e de verdade, seca. A pessoa morre, daqui a pouco não está mais acreditando em nada, vira um cético, uma pessoa de muitas letras, de muito estudo, de muitos diplomas, de diversas formações, mas zero conhecimento com Deus.
tudo que acontece soa para ele como combustível para não acreditar em Deus. Tem muita gente assim nos dias de hoje. O fogo sem controle, de fato, destrói. Uma vida mergulhada no pecado, certamente, é o caminho da morte e da destruição. Mas, pastor, que mensagem mais sem esperança? Calma, vamos terminar, porque ainda há uma esperança. E a esperança é Jesus Cristo. Lembre-se do que ele disse em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus é o único que diz basta. Basta para a dor, basta para o vazio, basta para o pecado, basta de um fogo destruidor na sua vida. Jesus é a nossa esperança de uma vida abundante, de algo extremamente superior e melhor. E é isso que ele tem para você. Pastor, como eu consigo tal coisa? Arrependa-se dos seus pecados, entregue-se a Jesus Cristo e um novo horizonte, de um novo colorido, de um novo dia, uma nova esperança, uma vida preenchida com as coisas maravilhosas do Senhor te aguarda. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você chegou até aqui, não se esqueça, comenta aí nos comentários o que você achou de tudo isso, o que você concorda, o que você discorda e, obviamente, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Que Deus te abençoe mais uma vez em nome de Jesus. Até a próxima.